Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal, muito Botafogo de futebol e regatas. Yaya Touré e Obi Mikel tiveram novamente os nomes ligados ao glorioso, e muito em função das declarações dadas pelos próprios jogadores. E também, ontem foi aniversário de 2 anos do título estadual em cima do Vasco da Gama. E pela forma como foi conquistado, ficou marcado para sempre. Não é dos maiores campeonatos, contudo, gol no final do zagueiro, com Gatito se consagrando nos pênaltis, deixou tudo muito saboroso. Eu trabalhava na Rádio Opinião, comentava e vou contar para vocês a loucura que foi ser imparcial na transmissão e totalmente parcial depois na comemoração. Antes do vídeo de hoje, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe com os amigos, pois tudo isso é muito importante para o canal Fabiano Bandeira crescer e continuar trazendo conteúdos diários a respeito do nosso Botafogo. Vem aqui todos os dias, tem muito assunto do nosso fogão. Galera, o Obi Mikel disse em entrevista à ESPN americana que está conversando com o Botafogo, mas ainda não tem nada decidido. Ok, anotem isso. O Yaya Touré disse numa live da FIFA, né, da Copa do Mundo da FIFA, que seria um sonho vir jogar no Brasil. Não fechou as portas, como eu já venho adiantando aqui. Ele nunca disse não ao Botafogo. Ele citou jogadores formados no Brasil, Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo, Neymar. Falou que é um país onde tem o futebol puro e que ele gostaria muito de jogar aqui, falando do Botafogo. Então nós temos em aberto aí 2 negociações importantes. Uma com Yaya Touré, outra com Obi Mikel. Fabiano, todo dia isso já é novela? Não. Hoje não é novela. Por quê? Porque está tudo parado. Assim como eu disse na live lá com o Brownie, e ele também falou num vídeo ontem, eu reafirmo aqui. Hoje, com a pandemia, o Botafogo não contrata nem jogador de 5ª divisão. Por quê? Porque está tudo parado. Não tem como honrar compromissos, não sabemos qual vai ser o próximo jogo e quando, onde. Mas a partir do momento que tudo isso passar, o Botafogo pode sim assinar ou com Yaya ou com Obi Mikel. Ué, Fabiano, com os dois tem condições? Acho muito difícil, adoraria. Por quê? Porque é questão de investidor externo. Não é com dinheiro do Botafogo, porque vocês estão vendo, o Botafogo tem uma situação muito difícil, muito delicada. Não é só a dívida quase de 1 bilhão, é a dívida urgente também, tem que pagar jogadores e funcionários. Tem que cumprir com seus compromissos agora. E o Botafogo teve uma atitude muito digna de soltar uma nota, que eu já falei aqui, dizendo que vai pagar em março e abril a folha completa dos funcionários e dos jogadores, 100% dos salários. Isso é muito importante. Então, certamente, esse dinheiro que vem para trazer o Yaya, viria primeiro para trazer o Yaya e depois para trazer o Mikel, por mais que seja um salário abaixo da realidade desses jogadores extremamente qualificados, ainda é um valor considerável para o clube. Também tem uma outra situação. O Botafogo quer se desfazer do Cícero e do Carly. E até temos que ter respeito quando falar que quer se desfazer. O Botafogo quer negociar, quer deixar de pagar esses altos salários para, de repente, incorporar o grupo de uma outra forma. Então, essa questão de, não tem dinheiro, tem calma. Isso pode ser um investimento vindo de fora ou um investimento feito depois da saída de jogadores que ganham muito e hoje não têm rendido tanto assim. Ponto. Agora, vamos a outra questão da negociação, porque, gente, não está tendo futebol, mas o Botafogo está jogando neste momento. E como o Botafogo está jogando neste momento? O Botafogo está sendo falado na mídia internacional. Lembram da SA? Olha o investidor lá de fora. Ué, Obi Mikel falando do Botafogo aqui nos Estados Unidos. Estados Unidos. ESPN dos Estados Unidos. Ele que jogou na Turquia, na China e muito tempo na Inglaterra. Ué, o Yaya Touré tá falando no mundo todo, pro mundo todo numa live sobre o Botafogo. É o Botafogo do Honda? O mercado asiático também pode observar. Além do Mikel e do Yaya,
serem dois africanos, o Mikel da Nigéria e o Yaya da Costa do Marfim, são do continente africano e cada um no seu país. Olha quanto mercado. O mundo todo olhando pro Botafogo, sem ter jogo de futebol. Toda vez que alguém dá uma entrevista, algum desses jogadores agora dá uma entrevista, fala o nome do Botafogo, para qualquer que seja o veículo em qualquer parte do mundo. Anteontem eu falei para vocês, o Botafogo foi mencionado na negociação com o Mikel lá na Itália. E na Itália é onde o Botafogo também andou sondando alguns jogadores. Então, para a questão da mídia, do marketing e dos futuros investimentos feitos no clube, isso é muito importante. É muito bacana que estejam falando no Botafogo. Claro, tem que ser centrado, não pode contratar de qualquer jeito, tem até que saber como vai encaixar os jogadores no time. A questão do Obi Mikel hoje, na parte tática, é até mais urgente. É um volante que chega para uma posição na qual estamos ainda carentes. Só temos o Caio Alexandre, ao meu ver, hoje, com muita qualidade para fazer a função, e mesmo assim é um garoto que vem da base. Precisa realmente ter uma transição equilibrada para o profissional, para se estabelecer de vez. Então o Mikel ali ajudaria muito. E o Touré ajuda em todos os sentidos, porque é extremamente técnico, capaz, é um craque, muito acima da média. Muito acima da média. Então se o Touré vier, ele vai ajudar de várias formas. Se o Mikel vier, ele vai ajudar numa posição delicadíssima. Se não vier nenhum dos dois, amigo, nós temos o Honda, que já é para comemorar muito. E lá em janeiro, em dezembro, nós não sonhávamos com isso. E se vierem os dois, aí eu não sei o que eu faço, meus amigos. Eu não sei o que eu faço. Botafogo me contrata, honrando os compromissos. Yaya Touré e Obi Mikel, aí é sonho demais. Fabiano, você está cravando que vai trazer? Eu não estou cravando nada. Como eu já falei aqui, pode não vir nenhum dos dois. Agora, há possibilidades em aberto. A pandemia tá aí, o futebol tá parado, o Botafogo tá jogando no marketing, nos bastidores, e pode acontecer. E se acontecer, é festa. É festa, porque vão encorpar o time de uma maneira assim espetacular. Espetacular. Tá certo, galera? Então, mais uma fala aqui a respeito do Obi Mikel e do Yaya Touré. E à medida que as notícias forem aparecendo, forem surgindo, eu vou comentar com vocês, eu vou trazer um diagnóstico, uma análise minuciosa. E se eu tiver uma informação, uma notícia também em primeira mão, eu venho aqui e trago para vocês, como tenho feito aqui no canal Fabiano Bandeira. Agora eu quero falar desse dia aqui, ó. Gente, eu trabalhava na Rádio Opinião, que hoje é um site comandado pelo Gilmar Machado. Era uma web rádio com transmissão para todo o Brasil. O Gilmar estava narrando a final, Botafogo e Vasco. O Wellington Arruda, que tem um canal, e até por ele também eu tive a ideia de mencionar aqui e fazer o que eu estou fazendo, porque ontem ele fez um vídeo bem legal, colocou as entrevistas que ele fez naquele dia. Canal Wellington Arruda. E ele estava como repórter cobrindo o Botafogo, o Felipe Massoni como repórter cobrindo o Vasco, o William Godoy comentando a parte do Vasco e eu comentando a parte do Botafogo. Éramos 5 na transmissão. Nosso amigo Vitorino também, da imprensa, estava ali do lado da gente e tal. Comentando essa equipe, esses meus amigos, eles são muito capacitados. Todos imparciais quando falam de futebol, sem ser o Botafogo. Até porque tem um aí que não é botafoguense. A rádio tinha muitos botafoguenses. E aí fomos transmitindo o jogo. É claro que tu vai sentindo que é que o Botafogo ganha e tal, mas vai comentando o jogo até o final. Quando o Botafogo fez o gol, por dentro foi uma loucura. Nesses aí, só um não era botafoguense. Então foi uma emoção grande, mas nós comentamos com tranquilidade. E ao final do jogo, eu fiz esse comentário que você vê aí agora. Vivi muitas emoções nesse campeonato estadual, com o Botafogo, com o Vasco da Gama, com o Flamengo e com o Fluminense. Clássicos maravilhosos no estádio Newton Santos, em Volta Redonda,
e aqui no estádio Mário Filho. E digo, Gilmar, o torcedor merecia isso. Eu já disse outras vezes, merecia uma quarta noite bacana, merecia um domingo de Maracanã, um domingo de céu claro, um domingo de Maracanã lotado, um domingo com uma grande instituição campeã. Então, o Vasco valorizou muito o título do Botafogo, assim como os 4 grandes clubes, se não organizados, se não ricos, se não tecnicamente bem em relação aos paulistas, aos mineiros e aos gaúchos, fizeram emocionar o torcedor no Maracanã, no estádio Newton Santos e assim por diante. Título merecido. Só que fomos pro campo, fizemos as entrevistas, entrevistei o Gilson, o Matheus Fernandes, Lindoso, João Paulo, Jefferson, também na saída ali. E depois que acabou o trabalho todo, nós fomos para General Severiano, meus amigos. Então aqui vocês têm a imagem. Vejam só. Uma equipe trabalhando dentro do campo. E aqui vocês têm a outra imagem. Eu e o Massoni, que trabalhou no dia, já encontramos o Brown em General Severiano. Foi uma loucura total. Agora o que eu digo para vocês é o seguinte. Eu sou botafoguense, hoje eu tenho um canal e o prazer enorme em trabalhar com o Botafogo, assim como o Wellington, assim como o Brownie. Muito grande meu prazer. Mas eu sempre respeitei trabalhando as outras equipes e as outras instituições. E eu postei nas minhas redes sociais, no Instagram e no Facebook, após o título, quando o Botafogo estreou no Campeonato Brasileiro de 2018, falando exatamente isso. E eu vou ler aqui pra vocês, porque é assim que eu gostaria que os jornalistas fizessem com relação aos clubes que são diferentes daqueles que eles torcem. E muitas vezes não respeitam o próprio Botafogo. Então eu vou ler pra vocês aqui o que eu escrevi quando eu tomei coragem pra postar o meu comentário da final do Carioca. Eu postei o vídeo que vocês já viram e eu comentei assim: postar ou não postar? Postei. Hoje o Botafogo estreia no Brasileiro e há poucos dias me proporcionou uma das maiores emoções da vida. É necessário dizer que a partir do momento que o indivíduo começa a cobrir futebol, o respeito pelos clubes deve ser igual e inegociável. Eu, Fabiano, torcedor, aprendi com naturalidade, embora brinque com amigos de forma cada vez mais restrita na rivalidade local, faço questão de tratar profissionalmente com respeito todas as instituições. Por isso não tenho problema em trabalhar em jogos de qualquer clube carioca ou brasileiro. Respeito ao gigante e a todos. Contudo, no dia 8 de abril de 2018 realizei um sonho antigo. Comentei um título improvável e emocionante do meu time de infância. Só percebi que fiz um comentário com o hino tocando e a torcida cantando ao fundo após ter ouvido a gravação algumas vezes. Estava anestesiado. Agradeço a Deus e à Rádio Opinião pela oportunidade. E aí foi o vídeo que vocês viram, que foi sensacional para mim. Galera, antes de me despedir, aquele recado especial. Se você está precisando de uma consultoria financeira ou de uma rentabilidade muito boa para o seu dinheiro, Fácil Capital Assessoria Financeira, uma empresa muito competente, com credibilidade acima da média para te atender. O link do Instagram, o e-mail e o site, que está maravilhoso, aqui na descrição deste vídeo. Agora sim, aquele abraço, até o próximo vídeo e saudações alvinegras.